Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula. E provavelmente aqui você já subiu sua primeira campanha, né? Porque você assistiu o episódio 6, esse é o episódio 7, onde você já subiu suas campanhas e agora tem que tomar algumas atitudes, mas ainda não sabe o que fazer. Então eu vou ensinar vocês aqui qual é o correto a ser feito, né? E mostrar para vocês, porque aquelas campanhas que eu subi, eu não tinha visto, mas elas estavam ativas. Eu tinha deixado ativa ela. Então, elas gastaram. Foi até uma coisa boa que eu mostro para vocês na prática. Um pouco de prática, um pouco de teoria, como realmente funciona, tá? Depois que vocês souberem a campanha de vocês. Então, bora lá. Você já subiu sua campanha foi lá, gastou, igual essa daqui, tá? Sua campanha foi lá, gastou. Ah, como é que eu sei que gastou? Tá aqui, ó. O valor usado, eu botei R$ 10 na conta, o valor já gastou. Quando acaba o saldo de vocês, é só vocês adicionar mais fundos que os anúncios voltam, tá? A funcionar, voltam a rodar. Então, aqui eu já rodei, né? Tinha colocado os R$ 30 de orçamento, igual eu ensinei na campanha passada. Aqui está exatamente da mesma forma que eu subi na campanha passada, da aula gravada, porque são aquelas campanhas, né? Querendo ou não, acabei publicando e deixei gastar. E galera, eu não subi anúncio para literalmente nada. O anúncio que eu subi foi daquela foto, ó. Eu subi anúncio daquela foto, dessa foto aqui, com um monte de letras aleatórias aqui e fiquei até chocado com a questão de que quando eu falei para vocês que o Facebook acha público, ele acha. Então eu subi uma campanha com meu nome, Mentoria do Lipe. Por ser o nome Lipe, automaticamente caiu na mão e o Facebook achou público que de pessoas interessadas em conversar, porque ele identificou que eu não estava subindo um anúncio para nada. Literalmente viu só uma foto e um anúncio lá com um botão de conversa. Então ele procurava pessoas que queriam conversar. E chegou muitas pessoas apenas que queria conversar, não queria comprar nada, até mesmo porque eu não anunciei nada. Então quando eu falo para vocês que se vocês subirem anúncio da forma que eu ensinei, vocês vão achar o público que vocês querem, o Facebook acha para vocês, não duvidem, porque a capacidade dele achar um público é muito boa. E se vocês subirem o anúncio da forma correta, com certeza vocês vão conseguir ter clientes e provavelmente fazer a primeira venda de vocês. Então, vamos seguir aqui o raciocínio e continuar aqui agora. Ó, então, aqui é o primeiro tópico que eu vou ensinar vocês. Campanha está ativa. E agora? O que que você deveria fazer? O que eu deveria fazer quando as campanhas estavam ativas aqui? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é otimizar. Galera, se vocês não sabem o que é otimizar, otimizar é algo bem simples, tá? Por mais que o nome seja estranho para vocês, é uma coisa bem simples. Otimizar é nada mais, nada menos que você matar, mas quando eu falar matar aqui é desativar, é você matar as campanhas ruins e aumentar o orçamento das boas. Então, na prática, como funcionaria isso? Como que eu sei quando é uma campanha ruim e quando é uma campanha boa? Aqui eu tenho duas campanhas, tá? Do mesmo anúncio, como eu mostrei para vocês. Então, eu subi duas campanhas do mesmo anúncio. Aqui em cima é a campanha um e aqui embaixo a campanha 2. Essa campanha, aqui nós temos as métricas, galera. Então aqui, ó, tem os resultados. Os resultados que eu tenho aqui, como eu subi uma campanha de conversa, aqui mesmo já está escrito. Como eu falei para vocês que se vocês lerem, vocês sabem ler, vocês sabem anunciar, aqui já está escrito. Então, resultados, eu tive 5 conversas nessa campanha de cima e na campanha de baixo eu tive 6 conversas. Custo, quanto que eu estou pagando para cada cliente chegar no WhatsApp. Aqui nessa campanha de cima, ó, bem aqui onde está a setinha, eu gastei R$ 5,17 e estou pagando R$ 1 por conversa e na de baixo eu estou gastando R$ 4 e eu gastei R$ 4,83 e essa campanha está me cobrando 81 centavos por conversa, tá, rapaziada? Então, o que seria que otimizar? Se eu fosse otimizar durante o dia, se eu fosse gastar mais do que o que eu gastei, porque aqui é um valor pequeno, tá? Se eu fosse gastar mais do que o valor pequeno, o que que eu iria fazer? Essa minha campanha de baixo, que está um custo por conversa melhor, eu iria no lugar de que aqui está só 30 de orçamento, eu aumentaria para 50. Enquanto essa de cima aqui, que está com um valor um pouquinho maior, eu manteria o orçamento aqui em 30. Isso, claro, que se eu quisesse continuar gastando mais, se no lugar de gastar 10 eu quisesse gastar 20, 30, 40, R$ 50, para mim gastar mais eu tenho que aumentar meu orçamento, entendeu?
Então, para não ficar o dia inteiro chegando apenas uma, duas, três, quatro conversas, chegar num cenário onde eu quero gastar 100, 200, 300 reais por dia, eu teria que fazer essas otimização, que seria literalmente eu tomar algumas pequenas atitudes aqui, analisar o que que é bom para mim e o que é ruim para mim. Vamos supor que essa campanha de cima aqui não tivesse nenhuma conversa, tivesse gastado 5 reais e não tivesse nenhuma conversa. Então, a otimização é necessária para quê? Para que eu não deixe essa campanha que está me gastando 6, 7 reais e não tendo nenhuma conversa, gastar. Então, eu vou deixar gastar durante o dia as campanhas que estão me dando um resultado positivo. E aqui numa campanha de WhatsApp, o que seria um resultado positivo? Um custo por conversa mais barato. Uma campanha que está me dando ali um custo por conversa mais barato. Se ela está gastando ali e me dando custo por conversa barato, eu vou otimizar ela de qual forma? Eu vou deixar ela gastar mais. Então, eu vou aumentar meu orçamento para ela poder gastar mais. E se supostamente, coisa que não aconteceu, que as duas campanhas para mim tá boa. Se essa campanha de cima tivesse ruim, eu iria desativar a campanha, eu iria abaixar o orçamento dela se ela estivesse gastando muito rápido. Então são essas pequenas atitudes que se chamam otimizar, tá, rapaziada? Então praticamente é isso. E relacionado a otimizar, quando eu falei que ia aumentar o orçamento, normalmente, ó, eu escrevi bem aqui, ó, aumenta entre 30% ou dobra caso esteja te dando um resultado muito bom. Começou a ficar ruim, diminui e aumenta toda vez que gastar um valor significativo. E a campanha continuar dando resultado positivo, você continua aumentando o orçamento. Então, na prática, o que seria isso daqui? Foi literalmente o que eu falei para vocês. Por quê? Porque de manhã cedo, uma coisa que eu não cheguei a falar para vocês sobre orçamento é o seguinte: por que que eu utilizei 30 reais de orçamento? Por que que eu não coloquei mais? Ou por que que eu não coloquei menos? Eu coloco, rapaziada, 30 reais de orçamento porque eu quero que de manhã cedo ele tenha batido ali mais ou menos, ele tenha gastado entre 1 a 5 reais. Então, aqui, se ele gastar entre 1 a 5 reais ali, pronto, gastou entre menos que R$ 1. Se ela tiver gastado menos que R$ 1, é uma campanha que gastou pouco. Então, por ela ter gastado pouco, ela pode ser que ela não me dê um resultado ruim porque a campanha seja ruim, porque o vídeo seja ruim. Às vezes ela só me deu um resultado ruim porque não gastou o valor suficiente para me tomar uma atitude. Então, o que seria aqui numa campanha de mensagem um valor suficiente para me tomar uma atitude? Se uma campanha gastar mais que R$ 5, tá? Se uma campanha gastar mais que R$ 5 e não chegar a conversa para mim, nem para você, independente do produto que você está rodando, essa campanha tá ruim. Então também por isso que eu subi duas campanhas do mesmo criativo. Porque aqui, ó, como vocês podem ver, os resultados são diferentes. Então eu subi duas. Uma me deu um custo por conversa de R$ 1 e R$ 1, literalmente R$ 1, e a outra me deu um custo de conversa de 81 centavos. Então, quando eu falo para vocês que se vocês fizerem um anúncio, sobe entre duas a três campanhas, na verdade nem duas a três, sobe entre 3 a 5 campanhas, é por conta disso, porque o Facebook aqui, ele pode ser que aconteça o seguinte cenário: você subir uma campanha, aí a campanha pegou um público ruim, tá? Por alguma coisa que aconteceu, ela pegou um público ruim. Aí, se eu subir só uma campanha e pegar um público ruim, eu vou dizer: não, pô, aquele criativo que eu fiz, aquele vídeo que eu fiz, aquela foto que eu fiz para vender, não chegou ninguém no meu WhatsApp, então ela tá ruim. Isso eu tiro uma conclusão a partir de uma única fatia, sendo que aqui no Facebook já aconteceu várias vezes e pode acontecer. Essas duas aqui tá dando muito bom, mas pode acontecer dessa de cima não gastar R$ 5 e não chegar nenhuma conversa, e essa de baixo gastar R$ 5 e chegar a 5, 10, 15 conversas. Então, para mim não tirar uma dúvida precipitada, eu sempre subo entre 3 a 5 campanhas por cada criativo que eu tenho. Então, se eu tenho um criativo, eu vou subir 5 campanhas dele, tá? Por que que eu subo 5 campanhas? Porque, exemplo, subi 5, 4 chegaram a conversa com custo muito bom, o meu criativo tá bom. Subi 5, 4 ficaram muito ruins, só uma ficou boa, então tá ruim, porque tá me dando mais resultados negativos do que positivos. Nas quantidades de fatias que eu subo, o criativo, para ele estar bom, para ele estar validado, ele tem que me dar mais resultados positivos do que negativos. Não o contrário. Então, se eu subo só duas campanhas, ou se eu subo só uma campanha, eu não tenho como ter uma margem de não tenho uma margem de comparação para saber se está ruim ou se está bom. Se eu subo duas campanhas ali e uma deu bom e uma deu ruim, deu meio termo. E aqui dentro do mercado nós não trabalhamos com meio termo. Então, entre 3 a 5 campanhas já está ótimo para você tirar
ali uma tirar praticamente sua conclusão, se seu anúncio está bom ou se está ruim. E eu tiro a conclusão, como eu falei para vocês, pela quantidade. Então, se de três, duas ficarem boas e uma ficarem ruim, esse criativo tá bom. Se de cinco que se eu subir cinco campanhas desse mesmo criativo, quatro ficarem boas e uma ficarem ruim, ele tá bom. Se três ficarem boas, duas ficarem ruim, ele continua ficando bom. Agora, se três ficou ruim e duas ficou boa, ele tá me dando um resultado mais negativo. Então, eu vou tentar procurar ali fazer um anúncio que me dê um resultado um pouco mais positivo. Lembrando que aqui no cenário de mensagens, né, que vocês estão subindo campanhas para chegar cliente no WhatsApp de vocês, o intuito, galera, é trazer clientes pagando o mais barato possível. Então, se você vai anunciar um produto, vou anunciar com um produto. Aí eu fiz apenas um vídeo e subi apenas um vídeo, eu não recomendo você ficar preso a esse um vídeo, porque se eu subir só um vídeo e não vendeu, subi três campanhas de um único vídeo que eu fiz aqui na minha cabeça e não vendeu, pode ser que seu vídeo não venda, mas não significa que seu produto não venda. Então, sempre que vocês forem testar um produto, façam três, quatro, cinco versões diferentes, cinco anúncios diferentes daquele mesmo produto, tá? Não fiquem presos a um único anúncio. Vou anunciar uma coisa, vou fazer só um vídeo aqui e vou testar. Nunca façam isso. Façam pelo menos dois, três, quatro, cinco. Quantos mais vídeos vocês fizerem, melhor, tá? Porque até mesmo vocês só vão saber se tá bom ou se tá ruim testando. Então, se você não testa, não tem como você saber se tá bom ou se tá ruim. Não é porque você fez um criativo bonito, um anúncio bonito, que tem que vender. Às vezes o criativo mais feio vende. Então, todas as ideias de anúncio que você tiver para chamar a atenção do seu cliente, você pode fazer que é, é algo que eu faço aqui na operação e que todo mundo faz. Sobe o máximo possível, testa o máximo possível. E aqui, galera, o que que acontece? Vamos voltar ao assunto de otimização, essa questão de orçamento aqui. O que eu quis dizer para vocês na questão de aumentar 30% o orçamento, na questão, essa questão bem aqui, deu bom, aumento 30%, deu ruim, eu desativo. Ó, aqui o que vocês têm que buscar quando vocês ativam o anúncio de vocês no outro dia, vocês têm que ver se chega conversa no WhatsApp de vocês. E como que nós vamos saber se chega conversa no nosso WhatsApp? Deixando gastar. Deixa gastar, isso aqui é uma regra, tá? Deixa gastar R$ 5 por campanha. Então tem uma, duas campanhas aqui, eu vou deixar gastar R$ 5 em cada uma. Se eu tivesse três campanhas aqui, eu iria continuar deixando gastar R$ 5 em cada uma. Se eu tivesse 10 campanhas, eu iria ter que deixar gastar R$ 5 em cada uma. Gastou menos que R$ 5 e não chegou mensagem, exemplo, gastou R$ 4, não chegou nenhuma mensagem, pode ser. Quatro não, vamos botar ali, gastou R$ 2, não chegou nenhuma mensagem. Aí você for falar, não, gastou R$ 2 aqui, não chegou nenhuma mensagem, eu vou desativar. Deixa gastar pelo menos os 5, galera, porque aqui nos meus testes, quase sempre ali quando bate R$ 5, se for para chegar mensagem, vai chegar. Se passar de R$ 5 e não for para chegar mensagem, ela não vai chegar. Então, gastando ali se você não deixar gastar os R$ 5, pode ser que gaste R$ 4. Aí não chegou nenhuma pessoa. Aí gaste mais R$ 1 e chegue duas. E se chegar duas pessoas, seu custo de conversa vai ficar 2,50, tá? Eu falo que o custo de conversa de vocês fica 2,50 por quê? Porque o Facebook, para te dar esse custo por conversa, o que que ele faz? Ele vê quanto gastou e divide pela quantidade de resultado. Então aqui eu gastei 5,17, tive cinco conversas e o meu custo por resultado aqui é praticamente 1,030. Então ele faz esse cálculo para vocês. O custo por resultado de vocês é de acordo com quanto gasta e quantas pessoas chegam. Então é assim que ele tira o custo por resultado de vocês. Então espero que vocês tenham aprendido isso, que quando vocês forem subir, subam pelo menos ali de 3 a 5 campanhas, tá? Subam de 3 a 5 campanhas e quando vocês subir essas 3 a 5 campanhas, cada campanha deixe gastar pelo menos ali até R$ 5. Independente se deu bom ou se deu ruim, deixa gastar R$ 5. Aí essa questão de otimizar é fácil. Acordei de manhã cedo, subi só duas campanhas. Gastou R$ 5 nas duas. Essas minhas duas campanhas estão me dando um custo por resultado maravilhoso. Uma está me dando R$ 1, outra está me dando 81 centavos. As duas são parecidas. Aqui eu não desativaria nenhuma das duas campanhas, porque as duas estão boas, tá? Se tivesse aqui essa não chegado nenhuma mensagem, com certeza, sem dúvidas nenhuma, eu desativaria de cima. Eu desativaria essa se ela não tivesse me dado resultado bom. Eu ia, assim que gastou R$ 5,
desativar ela. Eu iria clicar aqui, ó. Para desativar é só clicar aqui, ó. Desativei minha campanha e iria manter só a minha melhor campanha, tá, galera? Então, otimização é isso. E relacionado ao aumentar o orçamento, que eu fiquei de falar para vocês, é simples. Essa campanha aqui está gastando, vamos supor, só está com R$ 30. Então, ela gastou lá R$ 20, os R$ 30, ela gastou os R$ 30 ali. Como eu coloquei o orçamento dela de apenas R$ 30, para ela gastar esses R$ 30, vai levar o dia todinho. Ela vai gastar esses R$ 30. Vamos supor, se subiu meia-noite a campanha. Aí ela vai gastar esses R$ 30 até da meia-noite do outro dia. Então, a ideia, a ideia é fazer o quê? A ideia é, se tá dando um bom, aumentar o orçamento. Então, acordei de manhã cedo, gastou R$ 5 ali, me deu um custo por conversa muito bom, tá R$ 30 de orçamento aqui, eu vou às vezes dobrar, eu vou aumentar aqui para 60, eu venho aqui, ó, é só alterar, aumentei para 60. Pronto. Aumentei aqui para 60, meu anúncio, ele subiu aqui só porque eu aumentei o orçamento, tá? Mas a mesma campanha. Aumentei para 60. Aí, daqui 20 minutos eu vou vir olhar de novo, se tá boa ou se tá ruim. Então, daqui 20 minutos eu vim aqui, meu custo por conversa manteve em 81 centavos, abaixou para 61. E vai gastar, tá, galera, um valor a mais. O que é que eu vou fazer? Se ele manteve muito bom, eu vou aumentar aqui de novo. Eu aumento para 80. Então, eu aumentei para 80. Aí, daqui 20 minutos eu vim olhar de novo. O meu custo por conversa manteve ele entre 60, ou então voltou para 80 de novo. Eu vou aumentar meu orçamento de novo. Toda vez que tiver ali um custo por conversa bom, tiver me dando um resultado muito bom, eu vou estar aumentando. Esse aumento de orçamento é para incentivar, tá? É para incentivar a campanha de vocês gastar. Porque se você está com uma campanha muito boa e não aumenta o orçamento dela, o que que vai acontecer? Ela não vai gastar. Você vai ficar limitado ali, você vai deixar uma campanha que está muito boa limitada. Então aqui, otimização são esses pequenos gestos. É você desativar a sua campanha que está te dando prejuízo, uma campanha que está ruim, e uma campanha que está boa, você alimentar ela. E também, nessa questão, galera, você vai ficar aumentando o orçamento sempre? Não. Se eu estou com um custo de R$ 1, aí meu orçamento está aqui em 60. Aí eu venho aqui e faço o seguinte: aumentei meu orçamento, dobrei de novo. Dobrei meu orçamento para 120. Aumentei meu orçamento para 120 aqui. Ele vai começar a gastar muito. Então, se ele gastar muito e parar de vir um resultado positivo, exemplo, aumentei para 120. Aí meu custo por conversa agora estava de saiu de 80 centavos para 2, R$ 3. Então eu aumentei o orçamento, ele começou a gastar mais rápido e o Facebook começou a me dar resultado ruim. O que que eu vou fazer? Eu vou diminuir esse orçamento para ele não gastar tão rápido, porque às vezes o custo de conversa de vocês fica caro porque vocês aumentam o orçamento e ele começa a gastar muito rápido. E quando ele gasta mais rápido ali, muito difícil o Facebook vai estar qualificando o público que ele manda. Ele começa a mandar o público um foda-se para vocês. Então, se ele tá te mandando um público ruim e tu tá aumentando o orçamento, é uma ação que você tá dizendo para ele assim, ó, toda vez que você aumenta o orçamento, você fala, Facebook, isso tá bom, me manda mais. Então, toda vez que você for dobrar o orçamento, você vai estar falando, Facebook, isso dá bom, manda mais. Aí eu aumentei aqui para 120. Meu custo ficou alto. O que que eu vou fazer? Eu vou diminuir. Opa, e tá 60, subi 60. Aumentei para 120. Ele ficou ruim? Então eu vou voltar para 60 para ver se ele volta a ficar boa. Aumentei para 60. Continuou ruim. Bateu ali R$ 5 o custo por conversa. Eu vou lá e vou desativar. Se toda vez que eu diminuir e ele continuou ficando ruim, eu desativo. Esse dia aqui eu já desativo e não faço mais nada hoje. Entendeu? Agora, se pô, eu abaixei o orçamento, ela voltou a ficar boa, aí vai de vocês manter o orçamento e deixar ela gastando devagar ou tentar aumentar de novo para ver se ela volta a ficar boa de novo. Então, otimização é uma coisa que parece ser complicada, mas é basicamente você aumentar o orçamento das campanhas boas e desativar as campanhas ruins. E essa questão de otimização, galera, ela é diária. Então, exemplo, não é porque esse custo por conversa me deu muito bom hoje que ela obrigatoriamente tem que me dar bom amanhã. Então, exemplo, chegou aqui meia-noite, vamos supor, rodei durante o dia inteiro. Aí chegou meia-noite, finalizei meu dia. Hoje deu muito bom. Meu orçamento aqui, eu mexi muito no orçamento durante o dia. Eu fui aumentando das campanhas que estavam muito boa. Aí estava com R$ 130 de orçamento. Vamos supor que aqui está R$ 130 de orçamento. Aí essa campanha, quando der meia-noite, ela vai resetar. Então aqui, custo por resultado do dia vai estar R$ 0. Literalmente acontece isso aqui, ó. Só vou filtrar o dia aqui que vocês vão ver. Hoje, pronto. Ela vai estar assim, ó. Ela vai estar sem métricas, porque não gastou nada ainda no dia de hoje. Otimização é diária.
E quando eu começo o orçamento com 130, cara, amanhã de manhã cedo vai ter gastado mais ou menos aqui uns R$ 30. E esses R$ 30 que vai ter gasto, eu não vou. Provavelmente você vai estar dormindo, quando você acordar às 7 horas da manhã gastou 30. Aí você não tomou nenhuma atitude, você não fez nenhuma otimização. Isso que gastou R$ 30 pode ser que chegue só duas conversas. Então, para você não começar com um dia ruim, você vai fazer o quê? Você sempre volta. Todo dia você volta, como se você estivesse subindo campanhas novas. Eu vou lá, mantenho minha campanha ativa, volto para R$ 30. E a campanha que eu tinha desativado, galera, como eu falei para vocês, otimização é diária. Então não é porque essa campanha deu muito boa hoje que ela vai dar muito boa amanhã. Pode ser que hoje ela deu bom, amanhã deu ruim. Assim como a campanha de baixo, não é porque ela deu muito ruim ontem que ela vai dar muito hoje. Não tem uma regra certa. A otimização ela é diária. Se ela performar bem durante o dia, bacana. Se ela performar ruim, a gente vai desativar. A gente não vai se apegar a uma campanha. Então, exemplo, deu meia-noite, acabou meu dia de ontem. Eu desativei essa campanha, eu posso simplesmente só reativar ela de novo. Então, eu vou subir as duas campanhas de novo, esquecer tudo o que aconteceu ontem, o que passou ontem, e aqui vamos trabalhar com o que aconteceu hoje. Lembrando que seu criativo tem que estar validado para você mandar para outro dia, tá? Existe uma coisa chamada teste de criativo. Que o que seria teste de criativo aqui? Teste de criativo é literalmente eu testar qual o meu anúncio que me dá um custo por conversa melhor, tá? Então lembra que eu falei para vocês, vocês têm que fazer vários anúncios diferentes para ver qual. Literalmente, falei para vocês fazer vários anúncios diferentes, é para vocês verem qual que dá um custo por conversa melhor, tá? Qual que vai te dar um resultado melhor, qual que vai te dar resultado, qual que não vai te dar resultado. E no teste de criativo, como é que funciona um teste de criativo? Literalmente, eu tenho uma oferta para rodar. Eu vou rodar um produto aqui que eu acho que vai dar bom. Primeira coisa que eu faço, eu vou lá na biblioteca de anúncios e vejo se tem alguém anunciando. Eu vi que alguém está anunciando. Aí eu vou ver como que ele fez os anúncios dele, pra ele anunciar. Eu pego ali a característica de como ele fez o anúncio dele e faço o meu parecido, tá? Eu vou fazer um anúncio ali parecido com o dele lá, porque o dele, se ele tá rodando ali, provavelmente vai estar dando bom, tá? Se ele estiver rodando a vários dias, provavelmente vai estar dando bom. Então eu vou fazer um criativo parecido. Vou fazer ali um, não, vou fazer um, dois, três, quatro, cinco criativos parecidos. Pro outro dia, quantas campanhas que eu vou subir? Eu vou subir de 3 a 5 campanhas por criativo. Então, o que seria fazer isso? Se eu tenho esse anúncio aqui, ó, esse anúncio Mzinho aqui, eu já expliquei para vocês. Eu não subo só uma campanha, porque pode ser que essa campanha amanhã, se eu subir só, ou ela dê bom ou ela dê ruim. E se ela der bom pela questão de, pô, peguei apenas uma única, subi apenas uma campanha. Ela deu bom porque ela pegou um público bom. Aí não significa que esse anúncio esteja bom. Ela deu bom, pode ser por sorte. Agora, quando eu subo três campanhas, cinco campanhas, por isso que eu falei entre 3 a 5, vou subir entre 3 a 5 campanhas, aí eu vou pegar por base de fatias. Então, de 5 3 ficou boas. Então, esse criativo tá boa. De 5 uma ficou ruim. É, tá muito bom. De 5 4 ficaram ruins. Esse criativo tá ruim. E como eu falei para vocês, se sobe entre faço mais de criativo, o máximo de criativo possível, vocês vão simplesmente subir os anúncios de vocês, subir 5 anúncios. No final do dia, quando der meia-noite, o que que você vai fazer? Você vai contar. Como assim contar? Você vai pegar todas as campanhas de cada criativo e vai contar lá. O criativo um 2 3 4 5. O Criativo 1 dá 5 campanhas. Quantas ficaram boas? 4 ficaram boas? Pô, então esse criativo tá legal. Qual o menor custo por conversa que ele me deu? Ele me deu o menor custo por conversa de R$ 1. Tá bacana. Aí você vai comparar, você vai fazer isso com todos. Você vai fazer, ver quantas fatias deu bom, quantas deu ruim. E no final do dia você vai ver qual que é o melhor. Você tem um anúncio que te dá um custo por conversa de 90 centavos e tem outro que te dá um custo de conversa de R$ 7. Então você vai ficar com tá te dando custo por conversa de 90 centavos e de R$ 7 você vai descartar. Então o intuito de subir vários anúncios esse é vocês ter o melhor anúncio. E o melhor anúncio para vocês é o que te dá um custo por conversa barato, tá, rapaziada? O anúncio não é responsável por vender, o anúncio é responsável por mandar cliente. Quem vai vender de verdade ali é você conversando com o seu cliente. Então você tem que saber vender para vender. Anúncio aqui só serve para mandar público.
por seu WhatsApp. Lá você que vai ter que fazer todo o papel de vender, tá? É claro que seu anúncio aqui pode já mandar um cliente já quase querendo comprar, que daí é aquele, ou você faz um anúncio ali que tira um anúncio mais detalhado, um anúncio de 1 minuto ali mais detalhado, já explicando sobre o produto, falando sobre preço, falando sobre tudo. Aí e vai chegar um público mais qualificado lá no seu WhatsApp, mas que pode ser por você ter feito um anúncio maior ali, você paga muito caro, tá? Você paga muito caro por uma conversa. E já eu não prefiro fazer isso, eu prefiro fazer um criativo bem besta que chame a atenção e lá no meu WhatsApp eu tiro todas as dúvidas com ele, porque é realmente essa função, tá? Do WhatsApp é vender, você conversar com seu cliente é você vender. A função do seu anúncio aqui é apenas chamar atenção. Esse vídeo aqui já tem 25 minutos, galera, e eu falei apenas um tópico que era sobre otimização, tá? Eu tenho ainda para falar para vocês sobre teste de criativo, quais métricas vocês têm que pegar no teste de criativo e sobre essas métricas secundárias. Então eu vou encerrar esse vídeo. Você vai lá beber uma água, vai ver se você entendeu, deixa suas dúvidas aqui. E na próxima aula eu vou estar tirando as outras dúvidas, não, eu vou estar ensinando para vocês como fazer realmente um teste de criativo, quais são as métricas, tá, importantes, por que que tem várias métricas, ó, tem um alcance, tem impressões, tá, que eu vou falar na aula também o que é cada uma, tá? Aqui também, ó, tem como vocês botar para ver as métricas mais detalhadas, que aqui é o CPM, CPC, isso aqui são métricas importantes, tá? Isso aqui são métricas importantes e eu vou explicar para vocês que diz cada métrica, tá? Para vocês saberem ali literalmente o que vocês estão fazendo. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Comenta suas dúvidas aqui. Se ficou com dúvida alguma coisa, volta o vídeo, assiste de novo, comenta aqui sua dúvida. Se não ficou com dúvida aqui, vai lá no meu Instagram, me pergunta lá que eu tiro as dúvidas de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, é nóis e vamos lá para a próxima aula.